Oi, gente. A Sâmia Bonfim foi na TV 247, detonou a manobra do Arthur Lira, que busca abrir um perigosíssimo precedente no Congresso para caçar deputados de esquerda. A movimentação do Arthur Lira não é apenas contra o Glauber Braga, que é um desafeto dele, mas é também uma tentativa de abrir um precedente para mandatos conectados com movimentos sociais e conectados e orgânicos à classe trabalhadora serem atacados. É muito importante que as pessoas tenham clareza disso e a Sâmia Bonfim fala muito bem sobre esse assunto. Eu quero mostrar para vocês a fala dela e tecer alguns comentários. Vamos assistir e eu espero que vocês compartilhem e que se unam nessa luta. Glauber fica. Vamos lá. Esse processo de cassação, ele é muito grave, primeiro porque ele mostra uma leitura que se tem por parte do Arthur Lira de que deve ser colocado um sinal de igual entre as ações da extrema-direita e as ações da esquerda no Congresso. Por que eu digo isso? Foi depois da abertura e do aceite da cassação de Chiquinho Brazão, que é ninguém menos do que o assassino de Marielle Franco, que se abriu o espaço, de acordo com o que ele mesmo diz, para caçar também alguém da esquerda, porque ele sempre anuncia que deve haver uma punição equânime para os dois lados, que se bate em Chico, tem que também bater em Francisco. Um absurdo isso, né? O Chiquinho Brazão, o arquiteto, né? O mandante de um crime hediondo como o crime de Marielle, sendo igualado, né, a um Glauber que reagiu a uma violência verbal que ele sofreu. Ele foi atacado, a mãe dele foi atacada. Pare para pensar, se sua mãe fosse sistematicamente ofendida quando ela está no hospital, né, lutando pela vida, como você reagiria? Será que você não poderia reagir intensamente? A gente não pode olhar para um deputado e dizer que ele não é ser humano, que não deve agir como ser humano. É muito importante ter clareza disso. É claro que a violência não é uma coisa a ser defendida, mas também a violência verbal, a provocação sistemática, ela produz uma reação. Ela produz uma reação. Existem formas e formas de se debater uma questão, de se comportar publicamente. E o comportamento daquele membro do MBL foi um comportamento que visava exatamente desestabilizar. E esse objetivo dele não pode ser negligenciado, não pode ser esquecido. Enfim, vamos seguir. Então a primeira coisa é, não existe nenhum tipo de sinal de igual possível qualquer parlamentar com o que fez Chiquinho Brazão. Segundo, porque é claramente um processo de perseguição do Arthur Lira contra o mandato do Glauber. É assim, desde o início desse mandato, mas não só, desde, na verdade, né, a legislatura passada, quando o Lira era presidente, ele é uma pessoa extremamente autoritária, persecutória, injusta, corrupta, e é um chantagista, um achacador, e ele viu agora um contexto, um pretexto, na verdade, para descarregar toda a raiva, todo o desejo de vingança que ele tem sobre o Glauber. Terceiro, é um precedente muito ruim, assim. Se acontece a cassação ou qualquer outro tipo de punição, porque vocês sabem que também podem ter graus de punição, né? Ou seja, suspensão por 6 meses, por exemplo. Mas qualquer restrição do direito do mandato, seja cassação intensa ou, né, ou por um período, é um precedente contra qualquer outro parlamentar do Congresso Nacional. Basta o presidente não gostar de você e você pode ser cassado. Você vai ali pegar alguma coisa que ele considera um deslize, que ele considera socialmente recriminável, né, de comportamento, de jeito, qualquer coisa, e vai ali amar a sua trupa através do muito dinheiro que ele tem, que também é disso que se trata, para poder ir para cima de você. E aí vai ser uma estratégia que a extrema-direita e esse Congresso corrupto vai ter para tentar silenciar a esquerda no Congresso. Isso é muito importante que as pessoas compreendam. Imagine o seguinte cenário. Congressistas como Sâmia Bonfim, como Glauber Braga, né, resolvem denunciar crimes do chamado centrão. Eu prefiro o direitão corrupto, né? E caracterizam isso de forma grave no Congresso. Aí, alguém pega um discurso deles mais exaltado, destacando isso, e diz, olha, esse discurso aqui é um discurso que ofende a honra do congressista, né? E aí o mandato deve ser cassado, suspenso, por causa disso. Vai ser utilizada uma estratégia para silenciar, para calar denúncias, para calar pessoas que fazem uma defesa forte dos movimentos sociais, da população mais pobre e que atacam justamente aqueles que estão destruindo direitos sociais, que estão querendo criminalizar os movimentos sociais. Percebam como isso está acontecendo. Abre um precedente muito perigoso.
eu acho que é por isso também que tem gerado tantas manifestações espontâneas de solidariedade, assim, todos os lugares que eu vou na rua, tô fazendo campanha em vários lugares do interior, de outros estados, só se fala nisso, assim, foi daí, né, que veio a iniciativa de fazer essa manifestação de apoio, a princípio no Rio de Janeiro, mas a nossa ideia é nacionalizar, é fazer em Brasília, é fazer em São Paulo, e onde mais for possível, para mostrar em cada canto que Glauber fica quem deve sair, é o senhor Arthur Lira, assim, inclusive, como as milhares de mulheres se manifestaram durante as lutas contra o PL do estupro, né, o PL 1904, em que o principal mote, depois de um certo período, se tornou fora Lira, porque entendemos muito bem do que se trata esse sujeito que hoje, temporariamente, senta na cadeira da presidência da Câmara. Vem daí também a grande importância do apoio ao Glauber de partidos como o PT, o PCdoB, lideranças do PSB e do PDT já se manifestaram contrários ao pedido de cassação, porque daí a gente amplia a força política para dizer isso não entra como negociata, isso a gente não aceita, tem que ser um critério mínimo, né, a não perseguição a parlamentares, toda a nossa parte, a gente está nessa etapa, né? O campo democrático inteiro tem que se unir. Ela citou o PT, claro que o PSOL, o partido do Glauber, vai atuar, né? Mas todos os partidos, PCdoB, PSB, PDT, Rede, todos os partidos do campo democrático, todos têm que se unir a isso. E se algum não apoiar, será criticado aqui pelo canal. Será criticado pela gente e deve ser criticado publicamente pelo campo progressista, porque seria um absurdo alguém compactuar com o direitão corrupto que claramente quer silenciar vozes contra-hegemônicas. Debate com os demais colegas de outros partidos, né, do nosso campo, na Câmara, para que a não perseguição seja um ponto mínimo de qualquer presidente da Câmara, assim, tem que ter minimamente aceitar democraticamente o nosso direito de fazer oposição ao bolsonarismo e de defender as nossas ideias de esquerda, né, em última instância, no Congresso. Acho que subestimaram profundamente, assim, o poder da esquerda se mobilizar quando eles propuseram da forma como foi o PL do estupro, e a gente também talvez tenha se surpreendido com a capacidade de luta e de mobilização tendo o movimento feminista como vanguarda, né, no momento de muito cuidado, de um refluxo, né, do movimento social pós derrota do Bolsonaro e vitória do presidente Lula. Acho que foi uma demonstração nossa de força muitíssimo importante, e ele ficou furioso que o nome dele, né, entrou no eixo, na verdade, das reivindicações das ruas, a sua saída, né, como alegando que ele é só um mediador ali de conflitos, nada, ele pauta, né, a pauta da Câmara. Mas eu acho que foi muito importante, é sempre importante quando figurões como esse tomam um susto, né, que mostram também mostra a fragilidade de um poder que de fato é muito grande, é muito dinheiro, muito poder, porém nada tem mais poder do que o povo organizado nas ruas, do que o poder da opinião pública, né, e a semelhança com o Cunha não é à toa, né, de fato ele criou uma relação muito grande com o Cunha quando estava lá, eu não era parlamentar ainda, mas isso é o que se diz ali na Câmara, né, foi aí que ele começou a se alçar, mas também com o tema das próprias emendas, porque foi na era Cunha que as emendas parlamentares se tornaram impositivas, e que, portanto, o Congresso começou a ter mais força e o governo menos, né, de poder de negociação. O Lira foi o responsável, junto com o Bolsonaro, pelo orçamento secreto, que eram 16 bilhões de reais, sem nenhum tipo de transparência, indo para onde o parlamentar quisesse, quando quisesse, sem que ninguém pudesse rastrear, saber minimamente quanto era. E aí fizeram horrores com esse dinheiro, e era ele o principal operador desse esquema. E depois... Ele usa esse esquema para conseguir votos e o poder dele no Congresso. Depois que o Supremo definiu que as emendas, o orçamento secreto era ilegal, que incorporou as emendas de comissão, todo mundo ali na Câmara sabe que não são as comissões que determinam o que é feito com essas emendas, com esse dinheiro. É o próprio Arthur Lira que indica para os presidentes. Tem alguns, inclusive, que estão bravos, porque, sei lá, acho que já tinham se comprometido em falar que destinariam esses recursos, sabe-se lá para onde, e o Lira disse, não, eu vou indicar para cá e para lá. Então é com esse sujeito, né, que a gente está lidando. Qual é a dúvida? Alguém falar, mas não é exagero dizer que é um processo de perseguição? Não há outro fato que justifique, né? Ou seja, tem não só indícios, mas eu considero que, inclusive, provas muito explícitas de que se trata de uma perseguição. Ele disse no plenário que eu vou fazer de tudo para tirá-lo daqui, para não tê-lo aqui, né? Ele disse para o Glauber, na próxima legislatura, e ele está operando para que isso aconteça. Pois é. Muito importante a fala de Sâmia, fortíssima contra o Arthur Lira. E é isso aí. O campo progressista tem que estar unido e ter clareza do que está acontecendo, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.